Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro módulo de escatologia, a visão geral da escatologia bíblica, esse tema amplo, maravilhoso, diverso e também controverso. A gente sabe que dentro das mesmas escolas escatológicas há diferentes interpretações, não é aquela coisa monolítica, homogênea. E a nossa pretensão aqui certamente não é de esgotar o assunto e de ser conclusivo em tudo que a gente está falando, senão de manter aquele alerta, aquele sinal de alerta sobre a iminente volta de Cristo, aquela chama acesa da esperança da sua vinda. E aí você, como igreja, esteja desperto, esteja acordado, esteja pronto, esteja preparado para esse momento. E o que vem a ser, o que significa então consumação dos séculos? Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Hebreus 9:26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez mais se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mateus 13:49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Mateus 13:40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que importa é o que a Bíblia diz, não o que acreditamos ou gostaríamos que fosse verdade. O estudo das Escrituras nos habilita a entender as falsas doutrinas e os sinais da volta de Cristo. Somente no Novo Testamento há mais de 300 menções sobre a segunda vinda. Somente Gálatas, Filemão, 2 e 3 João a gente não vê nenhuma menção a respeito. João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 12:48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Amados, não se deixem levar por esse pensamento coletivo, moderno, de que o importante é chegar no céu. Não importa como, nem quando, nem a maneira que isso vai ocorrer. Existem inúmeros alertas nas Escrituras. E nós não podemos desconsiderar esses alertas, nós não podemos ignorá-los. Eles são repetitivos na Escritura, exatamente porque nós precisamos nós precisamos aprender, nós precisamos ouvir e nos aperceber desses alertas. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Por isso a gente tem que estar preparado. 1 Coríntios 1, de 7 a 8. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Atos 1:11. Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Soube de uma entrevista que a Ruth Bell Graham, a esposa do Billy Graham, concedeu, na verdade ela fez com a Scotland Yard, sobre o assunto de dinheiro falso. E perguntaram para eles como eles faziam para se aparelhar, para se equipar, para ficar pronto, né? Porque a falsidade estava cada vez mais moderna, mais atualizada, mais difícil de ser percebida. E a resposta foi uma coisa tremenda. Eles disseram assim: a gente não gasta muito tempo estudando falso. Na verdade, a gente gasta bem pouco tempo. Todo o nosso tempo é gasto na autenticidade do verdadeiro. A gente procura entender cada vez mais do dinheiro verdadeiro. E aí fica fácil da gente identificar o que é falso. Na verdade, amados, isso aí é uma grande lição para nós, né? Porque se a gente gastar tanto tempo estudando heresias, estudando falsas doutrinas, a gente é capaz de ficar confundido ou de confundir alguém. Vamos gastar mais tempo, muito mais tempo, de qualidade, né, nas Escrituras, porque elas vão nos aparelhar para identificar heresias e falsas doutrinas. Romanos 9:33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Marcos 13:5. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Marcos 13:22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Romanos 10:11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E quando será a segunda vinda de Cristo? Quando se dará? Muitos se questionam e se desinteressam dos estudos escatológicos, porque diz que a própria Bíblia fala que não tem como saber tempo, muito menos o dia nem a hora. Mateus 24, 35 e 36. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Atos 1:7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mateus 24:50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe. Baseado nisso que lemos, muitos se desinteressam, parcialmente ou totalmente, dos estudos escatológicos. Mas, amados, é exatamente por isso que a gente tem que estar sóbrio, vigilante, alerta, porque nós não sabemos quando ocorrerá a segunda vinda. Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tito 2:11 e 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que nos deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Mateus 24:44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sóbrios e vigilantes. Estejam de sobreaviso, amados. Se comportem como aqueles que já foram avisados. Ou seja, estejam sóbrios e vigilantes. Sóbrio é aquele que não está adulterado, modificado, bêbado, ele está cônscio. E vigilante é aquele que está alerta, está de olho, está prestando atenção. Estejamos sóbrios e vigilantes, como nos diz o Senhor.
Aqui temos 3 versões diferentes para Mateus 24:44. A primeira: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não pensais. Outra versão: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E mais uma: portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. 1 Pedro 4:7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Lucas 21:34-36. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses 5:2 e 4. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. 1 Coríntios 1:7 e 8. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Escolas escatológicas. Amados, nós cristãos temos a mesma regra de fé e prática, que são as Escrituras. Nós cremos em muita coisa em comum: ressurreição dos mortos, segunda vinda de Cristo, juízo final, a condenação final de Satanás, novos céus, nova terra e tantas outras coisas. Mas agora existem diferenças nas escolas escatológicas. As interpretações não são iguais, eles diferem sobre quando isso vai acontecer ou a maneira que isso vai acontecer. Nós faremos algumas citações aqui que vai nos ajudar durante o tema, mas honestamente eu diria que não é nem um pequeno resumo. São citações que vão nos ajudar durante o discorrer desse tema. Metodologias escatológicas. Elas são o preterismo, o futurismo, o historicismo e o idealismo. O preterismo, como o próprio nome está dizendo, acredita que os eventos proféticos já se cumpriram, na sua totalidade ou na maioria, na igreja, primeira igreja, no primeiro século, a igreja neotestamentária, tinha aplicação imediata para essa igreja. O futurismo, como o nome também sugere, acredita que a maioria dos eventos proféticos irá se cumprir, de forma literal, como está em Apocalipse. Talvez os 3 primeiros capítulos sejam a exceção. O historicismo, de maneira simbólica, acredita que todas as profecias do Velho Testamento e do Novo Testamento se cumprirão, já se cumpriram ou estão se cumprindo. O idealismo vê tudo de uma maneira simbólica e diz que é tudo puramente espiritual, que nada vai se cumprir literalmente, a não ser a segunda vinda de Cristo e juízo final. Conceitos milenistas. Então temos os amilenistas, os pré-milenistas e os pós-milenistas. Todos eles baseiam suas doutrinas em relação ao milênio. Os amilenistas, como o nome está dizendo, eles não creem no milênio. E alguns acham que isso é bem pejorativo, porque não é que eles não creem no milênio, eles só creem no milênio de maneira simbólica. Ou seja, para eles o milênio está em curso, está acontecendo agora. Eles também acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, acreditam que a segunda vinda de Cristo é um evento único, e como creem que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento, creem que as promessas de Israel se cumprirão na igreja. Romanos 11, de 1 a 5. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão,
da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas, que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Os amilenistas também creem que Satanás hoje está preso, está amarrado. Ele não está inerte, mas está com seu poder bastante limitado e não pode impedir o crescimento da igreja. Creem também que as profecias de Joel se cumpriram no Pentecostes. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Como dissemos, para os amilenistas, o milênio está em curso, e ele não se dá na terra, ele se dá no céu, e o período, na verdade, é um longo período de tempo, não necessariamente 1000 anos, que vai desde a instituição da igreja em Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Creem que anticristo não é uma pessoa, mas é um sistema de governo. Creem que a ressurreição é geral, né? Ímpios e salvos ressuscitarão ao mesmo tempo. E creem ainda que o juízo final virá após a segunda vinda de Cristo, e então se estabelece o reino eterno, a eternidade, o novo céus e nova terra. O pré-milenismo. O nome pré, o termo pré, significa antes do milênio, ou seja, a segunda vinda de Cristo ocorre antes do milênio. E nós temos aqui algumas diferentes escolas dentro do pré-milenismo. Temos os pré-milenistas históricos, os dispensacionalistas e ainda os dispensacionalistas progressivos. Os históricos, eles creem que Israel, as promessas de Israel vão para a igreja, nós somos o Israel de Deus, mas creem também que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após a grande tribulação, ou seja, eles são pós-tribulacionistas. E creem ainda que haverá 2 julgamentos, um chamado Tribunal de Cristo, o Bema, e o juízo final. 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O pré-milenismo dispensacionalista. Diferentemente do histórico, ele crê que Israel e igreja são distintos, que a igreja é o templo dos gentios, mencionado no Novo Testamento, e ela será arrebatada, levada a Cristo, antes da tribulação. Nesse período, a igreja vai receber o tribunal de Cristo, que é para galardão, que é para condecoração, e entrará nas bodas do Cordeiro. Nesse mesmo período, haverá grande tribulação na terra, onde se levantará o anticristo e o falso profeta. O anticristo não é um sistema de governo, é uma pessoa, que na segunda vinda, que Cristo voltará com a igreja, ele será derrotado na batalha de Armagedon e lançado junto com o falso profeta no lago de fogo. E nesse período, Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse 20, 2 e 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se passem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então haverá o início do milênio. Após a prisão de Satanás, que ficará sem ação, ocorrerá o milênio na terra com Cristo. Em seguida, Satanás será solto por um breve período, vencido, lançado no lago de fogo para sua condenação definitiva. Havendo também a ressurreição dos ímpios para o juízo final, em seguida, novos céus e nova terra. É bom fazer menção também do dispensacionalismo progressista, que crê, na verdade, no evento único para a volta de Cristo, crê também que a igreja passará pela tribulação, e crê que, diferentemente do histórico e do dispensacionalista, crê que haverá uma progressão,
Eles não creem na distinção entre igreja e Israel, mas haverá uma progressão do plano de Deus de Israel para a igreja, onde Deus também tratará com os judeus no período de grande tribulação, né, a angústia de Jacó, e havendo em seguida um milênio, né, na terra com Cristo, a vitória sobre Satanás, o juízo final e novos céus, nova terra. Atos 1, 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Os pós-milenistas. O termo pós significa depois, então eles creem que Jesus voltará depois do milênio, após o milênio. Creem que Israel e igreja são distintos, porque também creem que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento, e creem que a tribulação, ou o evento profético sobre a tribulação, porque eles creem de maneira simbólica, já aconteceu no primeiro século, de acordo com Mateus. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Creem também que o reino milenar se dará na terra. Na verdade, o reino não é milenar, é um longo período de tempo, porque creem não em maneira literal, mas simbólica. Um período onde a igreja florescerá, a igreja influenciará a sociedade de maneira positiva e ampla, porque Satanás estará preso, assim como os amilenistas, eles creem que Satanás está preso, amarrado, não está inerte, mas está com seu poder limitado. Por isso a igreja vai florescendo, por isso ele não pode impedir o crescimento da igreja. Marcos 3, 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Eles definem anticristo como sendo qualquer pessoa que persegue a igreja de Cristo. Creem na ressurreição geral, onde salvos e ímpios ressuscitarão juntos, haverá o juízo final e em seguida novos céus e nova terra. Os conceitos tribulacionistas, a questão aqui é se a igreja passará ou não passará pela tribulação. Então nós temos os pré-tribulacionistas, os medos, os mides-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, o nome está dizendo, aqueles que creem que a igreja não passará pela tribulação de 7 anos que vai ocorrer na terra. 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Romanos 5,9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Os pré-tribulacionistas creem que o que detém o anticristo na terra é a igreja, é o Espírito. Assim que houver o arrebatamento, que a igreja e o Espírito forem tirados, o anticristo terá seu caminho livre e assim iniciará a grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Os mesotribulacionistas, eles creem praticamente a mesma coisa do pré-tribulacionista, a diferença é que a igreja seria arrebatada no meio da tribulação, quando se rompeu o tratado de paz que o anticristo propôs, se baseiam naquela passagem de Apocalipse sobre as duas testemunhas. O pós-tribulacionista crê que a igreja passará pela tribulação, a volta de Cristo é um evento único, e essa tribulação não necessariamente é de 7 anos. O encoberto e o revelado. Existe uma falha muito grande nas interpretações escatológicas acerca do que a gente não entendeu, do que não está muito claro, E muitas vezes aquele efeito quebra-cabeça, no final, quando você não acha as peças, você tenta ajustar de qualquer maneira. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos a revelação, nós não temos o entendimento, a gente simplesmente diz isso, A gente não precisa de ter a resposta a qualquer custo, ou a mais conveniente possível.
Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Baseado nessa revelação, na palavra de Deus, vamos fazer uma imaginação teológica aqui. Cria duas gavetas, uma A e uma B. Nós vamos colocar aquilo que é encoberto, que é mistério, que pertence ao Senhor, na gaveta A e deixar lá. E vamos colocar na gaveta B aquilo que foi revelado, que pertence a nós, nos foi dado e pertence aos nossos filhos. Vamos colocar na gaveta B. Nós não vamos fazer o trabalho, não é nossa pretensão aqui de etiquetar o que é a gaveta A e o que é a gaveta B, o que é encoberto e o que é revelado. Né? Não mesmo, não é o nosso coração, não é a finalidade nossa. Mas nós não podemos e não devemos e não iremos colocar na gaveta A, que pertence ao Senhor, as coisas que Ele nos deu, que nos pertencem, foi revelada a nós, para que nós pudéssemos ter e aprender e usar. Que o Senhor nos abençoe abundantemente. João 3, 27b. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Salmos 119, 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Daniel 2:22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e aos que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. 2 Timóteo 4:18. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. 1 João 2:28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amados, este foi o nosso módulo inicial, módulo de apresentação de escatologia, da visão geral de escatologia bíblica que nos propomos a fazer, a estudar juntos. E eu vou apresentar aqui os outros temas que nós vamos estar discorrendo, o Senhor nos permitindo, e que o Senhor nos abençoe profundamente, nos dê graça, nos dê entendimento, nos dê unção, nos dê discernimento, nos dê as palavras certas na hora certa, para que o sinal seja aceso, forte no seu coração, a chama cresça no seu coração, porque Jesus está voltando. Maranata, vem Jesus!